As papinhas industrializadas, geralmente vendidas em supermercados, têm sido uma opção de alimento para muitos bebês. Em alguns casos, pela falta de tempo de preparar outros alimentos caseiros, os pais recorrem a esses produtos. No entanto, os nutricionistas alertam para que esse alimento não seja usado rotineiramente. Elas parecem saudáveis, não têm conservantes nem adição de açúcar e são vendidas em sabores que poderiam ter saído da cozinha mais próxima. Algumas de frango, outras de carne e legumes e ainda algumas de frutas. Mas segundo um estudo publicado no Reino Unido, as papinhas industrializadas têm menos nutrientes e menor diversidade de sabor e de textura do que as feitas em casa. No dia em que aquela mãe realmente não possa preparar o seu alimento, porque está em viagem, porque está se mudando, alguma coisa que a impeça de fazer naquele dia. Não é para ser usada de forma rotineiramente e continuada. A mãe deve preparar o alimento do seu filho em casa, porque isso vai estimular o hábito alimentar da criança de acordo com o hábito alimentar da família, além de que ela vai ter vários alimentos para fazer várias preparações, vários tipos de papinhas e não vai deixar a criança entediada. A dona de casa, Vanessa Fernandes, é mãe do garotinho Gabriel, de 9 meses. Ela conta que na hora de preparar o alimento do filho, tem que pensar em todos os ingredientes. Eu corto todas as verduras, uma pitadinha de sal, alho e uma pitadinha de colorau. Boto para cozinhar, quando tiver bastante cozida, eu machuco e dou a ele. Sobre as papinhas industrializadas compradas em supermercados, ela conta que até já deu ao pequeno Gabriel, mas parece que ele não gostou muito. Ele não comeu toda e no outro dia ele ficou meio com a barriga inchada. Não gostou. De acordo com o artigo publicado, de um total de 479 alimentos industrializados para bebês feitos no Reino Unido, 364 eram papinhas e 65% delas eram doces. O estudo concluiu que a papinha pronta fornece em média metade da energia das papinhas feitas em casa. Algumas papinhas dizem nos seus rótulos que eles não têm açúcar. No entanto, muitas vezes eles colocam amido para engrossar, não é? E usam, às vezes não usam, digamos, aditivos, esse tipo de coisa, mas sim usam o sal e muitas vezes são em excesso. Né? Apesar de que lá tem dizendo que a quantidade é mínima, mas assim, é mínima naquele potinho, mas quantos potinhos aquela criança vai utilizar por dia? Isso que tem que ser visto também. No Brasil não existe uma pesquisa recente e análise sobre esses produtos industrializados, mas de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, nos últimos 5 anos os produtos como papinhas industrializadas vêm mudando, atendendo a pedidos da própria sociedade. Mas mesmo assim, com essas mudanças, as papinhas ainda não são consideradas um alimento completo para os bebês. Os alimentos eles têm perfis diferentes e nutrientes diferentes e a criança necessita de todos esses nutrientes. E eles serão encontrados em alimentos diversificados. Então, o uso contínuo de apenas um tipo de preparação não vai favorecer ao surgimento de nutrientes importantes para a criança.